Presidente, cumprimentar Vossa Excelência, deputados, deputadas, senadores, senadoras, senhora Tônia. Eu queria que vocês colocassem um gráfico que eu já apresentei, mas que eu queria a opinião da doutora Tônia em relação a esse gráfico. Puder colocá-lo maior? Esse gráfico é um comparativo de associados e também de recursos que entraram nas entidades. Esse gráfico amarelo, o relator mostrou algo semelhante já, significa os sindicalizados do Sindinap. Nós pegamos de janeiro de 2019, ele tem uma curva de crescimento maior, que a doutora Tônia nos explicou como sendo parte de um aumento da arrecadação, aumento da mensalidade e também um objetivo de ampliar que teria o sindicato, os sindicalizados naquela época. Mas ali nós temos 3 outras entidades que eu fiz um comparativo, que as que já vieram aqui. Esse vermelho, doutora Tônia, é a Conafer. E a gente vê um crescimento da Conafer, já quando ela consegue o ACT em 2019, extremamente rápido. Em poucos meses ela já vai atingir muito mais do que tinha o próprio Sindinap. A senhora está acompanhando ali a curva. Sim. A mesma coisa acontece com o verde, que é a Ambec. E posteriormente ainda já conseguiu isso lá, e nós vamos ouvir daqui a pouco o senhor Felipe, que vai falar aqui pela AMAR. O azul é a AMAR. E também, rapidamente, ele ultrapassa o próprio Sindinap. Essas filiações, nesta rapidez, que ali vão significar 300 por dia, em alguns casos, ou até mais, é viável de ser feito por uma entidade recém-criada? Não, é impossível de fazer. Sindinap jamais conseguiria isto, a não ser... A não ser que fraudasse. Que fraudasse. Essa fraude, como ela é contada para todos, é uma fraude onde aposentados eram retirados do seu contexto de aposentados no INSS e iam para estas entidades. Isso só podia ser facilitado. Ninguém conseguiria ter esse acesso destes sindicalizados, que não eram sindicalizados, eram aposentados, para a sua associação. A senhora concorda com essa afirmação? Isso não tinha condições do sindicato ter outro acesso a não ser interno ao próprio INSS? Olha, eu não sei como se deu, Excelência. Eu sei que o sindicato, para fazer sócio, precisava do sujeito ou dentro do sindicato, ou em algum parceiro, em algum lugar para ficar sócio. Agora, como essas entidades achavam essas milhares de pessoas assim, eu não sei dizer. Nós já temos uma certa desconfiança disso. O doutor Felipe, que vai vir aqui, por exemplo, vai ter que nos explicar isso, porque dele não era sequer associação, era outro tipo de entidade que se aceitou naquele momento e de repente cresceram. Mas esses gráficos são interessantes da gente ver o crescimento desse tipo de entidade. Olha. AMAR, Conafer e Ambec, e assim foram várias com esse crescimento. A tese que eu tenho é que essas associações conseguiram, de forma irregular, de dentro do INSS, aposentados os colocaram no interior da sua entidade e passaram a fazer as cobranças. Por isso as reclamações ampliaram. A doutora Tônia disse que as reclamações vinham muito de associados que estavam associados a outras entidades. Essas entidades, Conafer, Ambec principalmente, a AMAR é mais agora recente, foram citadas como entidades que estavam filiando gente que não sabia que era filiado? Sim. Conafer? Sim. Principalmente Conafer ou tinha outras? Não, era mais citada até, além da Conafer, a Ambec. A Ambec era muito citada. Bastante. Esse volume enorme que teve ali, sim, portanto, houve muita reclamação. Sim. E ultrapassou rapidamente o Sindinap. Sim. Isso eu acho que é importante, esse gráfico. Me passa um vídeo agora. Houve uma operação, vou passar o vídeo para perguntar para a doutora Tônia, sobre essa apreensão que foi anunciada aí pela Polícia Federal, agora recentemente, uma operação que houve, olha essa frota de carros.
Carro de luxo, nova fase da operação contra fraudes do INSS. Essas aí, dona Tônia. Repassa aí, vamos lá. Estes carros foram apreendidos agora nesta operação Carros e Motos, que foi feita recentemente que foram feitos na sede do Sindinap, casa do presidente do Sindinap, e também na AMAR. Esses carros aí foram recolhidos na sede do Sindinap, ou com o presidente do Sindinap. Esses aí foram da AMAR. Deve ter sido, Deve ter sido na AMAR. Nós vamos perguntar ao doutor Felipe se foram lá. Mas o que foi recolhido no Sindinap? Eu não sei dizer, porque eu não estava lá, né? Na verdade, eu não sei dizer. Eu sei o que recolheram na minha casa, que foi o Civic de 2000. Sabemos, são extensas fraudes. Poxa. Era esse ou outro. Esse aí vai aparecer agora mesmo. Já foi anunciado. Mas, então, foi um Civic... Um Civic de 2020 e um Renault Cardian de 2024. Ok. Essa Ferrari deve ter sido na AMAR. Infelizmente, não era minha, não. Pois bem. Eu queria ressaltar também alguma motivação para isso. Um senador nos deu aqui uma pérola, dizendo, e eu concordo com ele, que esse desconto nem devia existir. Isso é uma polêmica. A senhora disse que acha que o desconto deveria existir. Eu acho que, depois do que aconteceu, é difícil prever qualquer tipo de desconto depois das fraudes foram feitas. Só uma parte. Os descontos permitiam a continuidade das entidades de forma mais fácil. Agora, eu concordo que não tem que ter mais, porque eu acho que não tem solução. Eu sou sindicalista, sei disso. É muito mais difícil uma pessoa ir pagar o boleto ou ir na sede da entidade, porque, evidentemente, ele ter o seu desconto em que ele autoriza. Mas como o processo ficou completamente viciado, eu não acho mais plausível que isso aconteça, viável. Acho que o presidente Lula fez certo ao acabar com isso de uma vez. Eu concordo. Mas o que eu acho engraçado é um senador dizer isso e, ao mesmo tempo, na medida provisória que foi enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que previa no artigo 7º que era para se fazer anualmente a revisão, revalidação. Isso na medida provisória, para fazer uma revisão anual. Era modesto ainda, não era acabar, mas fazer uma revisão anual. Este mesmo senador apresentou em fevereiro, foi janeiro, em fevereiro ele apresenta uma autorização de desconto para que não exista. Ele termina com o parágrafo 7. Um mês depois, o presidente Jair Bolsonaro manda, dizendo que tem que ter a revalidação anual, o que era correto, embora não fosse a medida ainda mais radical de terminar com tudo. E o próprio senador, um mês depois, senador do governo Bolsonaro, ele revoga, ele pede para revogar o artigo 7º. E mais do que isso, depois ele aparece como chofer de uma entidade dessas que cresceram rapidamente, a Conafer, e vem aqui mostrar vídeos entre ministro e sindicalista. Me parece que ministro e sindicalista tiram fotos, e às vezes nem sempre essas fotos significam que houve algum problema. Mas eu queria terminar com este que vocês anunciaram e colocassem para mim, para ver quem já sabia disso há muito tempo. Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. É um país que se acostumou com a fraude. 2020, depois de 2022, ele diz que é o país que se acostumou com a fraude, e as pessoas ficam fazendo perguntas sobre quem sabia ou não sabia. Este aí, com certeza sabia, já tinha sido avisado por senadores e etc. Então, era apenas para que pudesse, e concluo, recolher um pouco do que foi esta trajetória das entidades e também do serviço público nesse momento. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Rogério Correia e agora por 10 minutos, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora Tônia